Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula, sim, tá, de metodologia e prática do ensino de filosofia. Hoje, na verdade, né, vocês, é a nossa primeira, então, mas vocês já devem estar acostumados, porque no decorrer do curso a gente já teve outras gravações, né, com outras disciplinas. A ideia é que a gente trabalhe ou assuntos complementares às aulas, ou então aprofundar algum assunto que já está na aula. Considerando que a nossa aula é de metodologia e prática do ensino, hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho de uma questão bastante prática ligada à nossa área, que é como planejar uma aula, né? Estou abrindo aqui, compartilhando com vocês o material. Então, vamos lá. A ideia é falar hoje um pouquinho sobre plano de ensino, planejamento das aulas e como que, por exemplo, a IA pode nos ajudar nesse processo. Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Eu vou deixar alguns questionamentos para a gente pensar. No curso de filosofia, vocês têm as disciplinas específicas, né, de filosofia mesmo, história da filosofia, os grandes temas da filosofia, e vocês têm as disciplinas pedagógicas, né, didática, filosofia da educação, sociologia da educação. E aí eu deixo algumas perguntas, né, saber o conteúdo, por exemplo, da filosofia é suficiente para ser um bom professor? Então, aquele que sabe muito de filosofia garante que, de fato, ele vai ser um bom professor de filosofia, e saber os conteúdos filosóficos especificamente? Ou ainda, uma boa didática é suficiente para ser um bom professor? Né? Ou seja, se eu sei dar aula, não importa o tema, é suficiente para ser um bom professor, ainda que eu não tenha domínio da própria filosofia em si? E aí a pergunta, né, o que é, de fato, ser um bom professor? E aí, para passar, para a gente pensar, né, ainda que seja minimamente, às vezes, um juízo de valor, pensar o que é ser um bom professor, um mau professor, tem uma coisa que não tem como negar. Para eu ter uma boa aula, né, para eu conseguir alcançar meus objetivos propostos aí com a aula, eu preciso planejar e organizar as minhas aulas. Não dá para simplesmente chegar lá com o que eu sei e falar qualquer coisa, né? Então, eu preciso de organização e pensamento dentro desse planejamento. E aí, para eu poder organizar e planejar essas aulas, eu preciso necessariamente de conhecimentos prévios. Quais são esses conhecimentos prévios para planejar uma aula? Primeiramente, a questão da legislação. Então, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, e suas modificações posteriores, os parâmetros curriculares nacionais, né, as bases legais, né, a parte 1 e a parte 2 e a parte 3, os PCNs, o PCN+, também é um documento que a gente pode, né, pode nos ajudar a orientar nosso trabalho. As orientações curriculares para o ensino médio, no caso, porque a filosofia está presente atualmente como obrigatória só no ensino médio. BNCC, né, que hoje em dia é necessário também a gente ter esse conhecimento, e o currículo do estado em que eu trabalho. Então, por exemplo, tem o currículo de São Paulo, tem o currículo do Paraná, cada estado tem o seu currículo. E é a partir desse currículo que a gente vai pensar as nossas aulas, o que a gente vai dar, ou como a gente vai dar essas aulas, esses conteúdos de filosofia. Além da legislação, né, um outro aspecto são as tendências pedagógicas e as metodologias de ensino. Então, até mesmo para me identificar com alguma delas, para saber que linha que eu estou seguindo, eu preciso conhecer, né? Nós vimos um pouco nas metodologias, na metodologia de ensino 1, agora na 2 a gente fala um pouquinho também, quais são essas tendências, né? Quais os perfis que a gente tem de ensinar a filosofia. E também os métodos possíveis de ensinar a filosofia, né? Então, é uma aula expositiva, é um debate, uma leitura de texto, como é que se dão essas metodologias? Outro conceito também que é importante a gente entender quando pensar no planejar uma aula são as competências e habilidades. Né? Hoje a gente vai ver que a maior parte dos currículos, quando a gente vai fazer um plano de ensino, um plano de aula, trabalha com esse conceito de competências e habilidades. Né? Então, eu preciso pensar não só no conteúdo que eu vou passar, mas que competências e habilidades eu pretendo desenvolver a partir desses conteúdos. E também pensar o que é avaliação, as formas de avaliar, né? Qual é o meu objetivo com uma determinada avaliação, se é diagnóstica, se é processual, se é formativa, como é que se dá essa avaliação, pensar o que são os objetivos, e aí volta, né, procedimentos metodológicos e por aí vai. E um outro elemento que eu coloco aqui como fundamental, apesar de, às vezes, alguns professores questionarem, né, independente da área que a gente trabalha,
O domínio da língua portuguesa, né, a escrita formal é fundamental. Se você vai corrigir um texto, uma redação, você precisa também corrigir essas questões, né? Ainda que nós não sejamos professores de língua portuguesa, nossa ferramenta de trabalho é a língua portuguesa. Então, é fundamental também esse conhecimento prévio. E para ser uma aula de filosofia, né? O que precisa para ser uma aula de filosofia? Inclusive, na TD1, a gente discutiu um pouquinho isso, deu um exemplo ali de uma aula de filosofia, em que o professor, ele simplesmente fala de história, fala de técnica de arte, mas não fala de filosofia, né? Então, aquela aula não é, de fato, uma aula de filosofia. Uma aula de filosofia, ela pressupõe que tenham pensadores, que tenham problemas e questões filosóficas, que desenvolvam um raciocínio lógico de pensamento, que traga diálogo, não só a exposição de uma história ou a exposição de técnicas de arte, né? Eu preciso de todos os outros elementos para compor uma aula de filosofia. E aí, a partir disso, a gente pensa no plano de ensino, que é um plano que visa o ano inteiro, um plano de aula, né? Ou o ano inteiro, ou semestre, ou trimestre, né? O plano de aula, que é aquilo que você pensa para fazer, né? Cada semana, você não pode chegar naquela semana lá para dar aula, na outra semana para dar aula, sem saber exatamente o que você vai fazer, tem que ter uma sequência, e daí, a partir do plano de aula, a gente monta uma sequência didática. Aqui tem um recorte, né? É, de alguns elementos que fazem parte do plano de ensino. Eu preciso especificar qual é a turma, a carga horária, pensando que quando a gente trabalha com plano de ensino é hora-aula e não hora, né? Hora-relógio são 60 minutos, hora-aula pode ser os 50 ou 45, dependendo do lugar. O conteúdo que vai ser abordado, quais as competencialidades que você espera desenvolver com aquela aula, quais as metodologias que você vai desenvolver, e aí descrever a programação dessa aula, né? O que acontece primeiro, depois, a avaliação e, por fim, as referências bibliográficas. Toda aula deve ser fundamentada em alguma bibliografia básica, complementar, que fundamente só fala, não é simplesmente as nossas ideias, né, a nossa opinião que vai estar ali na aula. Então, eu preciso de um texto, eu preciso de um artigo, eu preciso de elementos que fundamentem a minha aula. Aí, aqui alguns exemplos, né, de como é que eu coloco essa referência bibliográfica. E aí, quando eu penso, por exemplo, na IA, né, o que a gente pode usar para a IA para nos ajudar nesse processo, né? A IA nos ajuda muito, mas a gente precisa saber usar. Então, se eu simplesmente colocar qualquer coisa lá e ela me responde e eu coloco aquilo como verdade, ela não cumpre o seu papel, né? Na verdade, quando eu vou usar uma ferramenta de IA, eu preciso ter esses conhecimentos prévios para alimentar a IA para fazer aquilo que eu quero que ela faça. Se eu não alimentar as informações necessárias, as respostas serão superficiais, serão desconexas. Então, para eu propor, né, por exemplo, me ajudar a fazer um plano de ensino sobre algum tema, alguma área da filosofia, ou temas e áreas da filosofia, eu preciso fomentar nela algumas informações. Por exemplo, eu posso colocar, considerando os diretrizes legais dos documentos abaixo, e aí ofereço para ela todas as informações desses documentos legais que eu preciso seguir, né, LDB, PCN, BNCC e por aí vai. Aí eu posso colocar, a partir dessas leis, elabore um plano de aula de filosofia com um tema X que eu quero desenvolver para aí a série, porque ela vai adequar um pouco, né, a dificuldade da aula àquela série, e com a estrutura baixa, que eu dei o modelo de estrutura que a gente viu. E aí, essa IA vai me devolver algumas respostas. A ideia é que eu vá afunilando essas respostas, que eu vá, de alguma forma, melhorando para que chegue naquilo que eu quero. Então, por exemplo, se a gente for fazer esse teste com o que eu coloquei, a resposta que eu obtive foram competências e habilidades bem genéricas, sendo que a gente trabalha hoje com essas competências e habilidades do currículo, eu pus o exemplo aqui do currículo paulista, né, e a BNCC. E normalmente esses currículos têm nomenclaturas para essas competências e habilidades, né, e códigos, então eu pedi para ela devolver dessa forma. Quando ela coloca também trabalhar textos de filosofia ou textos do autor tal, é muito genérico, é muito amplo, então eu preciso de especificidade nesses textos. Aí eu devolvo para ela, mas que texto você sugere nessa aula? Aí, para implementar essa aula, eu também posso perguntar, você tem algum vídeo para indicar para essa aula que você está sugerindo? E aí, depois que eu for questionando e ampliando o repertório da IA, daquilo que de fato eu quero com um plano de aula, para me ajudar a pensar um plano de aula,
eu peço para ela refazer o plano completo com todas essas informações. Então, veja, não é eu jogar para a IA e falar assim, faça um plano de aula sobre ética. Ela vai me devolver muita coisa, e muita coisa, às vezes, que não tem nada a ver com a realidade, com as expectativas que a gente tem com aquela sala de aula. Então, quanto mais eu vou colocando perguntas e informações, eu vou tendo o plano de aula mais adequado à minha realidade que eu preciso. Então, vejam, a IA pode ser utilizada sim para fazer a gente pensar em novas possibilidades de aulas, de metodologias, mas eu preciso de conhecimentos prévios, eu preciso alimentar aquele diálogo, afinal, né, se a gente pegar algumas IAs como o próprio chat GPT, ele de alguma forma, ele vai te devolver em questões, né, o chat é uma conversa, então você vai conversando com ele. Bom, deixa eu parar aqui o compartilhamento, deixa eu voltar. Ok, voltamos. Então, vejam, a nossa aula de hoje era para mostrar para vocês um pouquinho, né, para ser um bom professor, eu preciso sim saber filosofia, eu preciso sim ter metodologias, conhecer metodologias didáticas adequadas, e eu posso usar ferramentas como a IA para me ajudar, né, mas eu tenho que saber usá-las, e para isso eu preciso ter conhecimentos prévios, né, e é aqui que a gente está tentando passar para vocês, minimamente as estruturas desses conhecimentos prévios, para que a gente possa fazer um trabalho melhor dentro da sala de aula. Bom, por enquanto é isso, né? Na próxima aula a gente se vê. E qualquer dúvida, entre em contato ali pela caixa de atendimentos ou nos fóruns. Um grande abraço, uma boa noite.